O que eu vou falar agora tem muito a ver com a escrita, com a carreira literária principalmente, mas eu imagino que sirva para qualquer outro meio, qualquer outro ramo artístico, qualquer outro ramo profissional. Não existem resultados imediatos. Não existe. Um ditado em Hollywood, na indústria do cinema, que diz que atrás de qualquer sucesso instantâneo há 10 anos de trabalho duro. Basicamente essa é a verdade. O habitual mesmo, aquilo para qual você tem que se preparar, é de trabalhar duro, muitos anos mesmo, escrevendo, promovendo esse trabalho, divulgando, criando público para obter algum tipo de resultado. Se você deseja ser um escritor, se você pretende se tornar um escritor, você tem que se preparar para dedicar muito tempo, primeiro para aprender a escrever, e isso envolve algumas etapas, na verdade. Primeiro envolve o próprio ato de escrever, né, de aprender a escrever uma história, de elaborar uma trama, de construir personagens, de sofisticar a sua escrita mesmo, realmente você refinar a sua escrita literária para que ela soe mais natural, para que ela realmente tem algum poder ali naquela escrita sua, mas também como leitor você tem que ler muito, você tem que ler todo tipo de literatura, você tem que ler os clássicos, você tem que ler os autores contemporâneos, você tem que ler autores best-sellers, você tem que ler poesia, prosa, o que aparecer na sua mão você tem que ler, porque isso vai te ajudar na hora de conceber essas histórias e vai ajudar no seu repertório, vai ajudar na sua linguagem também, e realmente não há como evitar isso. Só esse processo de você aprender a escrever, de você desenvolver sua escrita, aí eu já jogo uns 5 anos de aprendizado e de aperfeiçoamento. A evolução da escrita só acontece de fato quando você está escrevendo. Você pode ler todos os livros do mundo sobre escrita, pode fazer todas as oficinas, todos os workshops, você pode ler um monte de romances, mas se você não sentar e não produzir, não escrever muito, você não vai aperfeiçoar a sua escrita. Como eu disse, são 5 anos aí nessa etapa, uma faculdade. Pense como se fosse uma faculdade, 4, 5 anos de você dedicando para aprender o ofício, para escrever muito, escrever contos, escrever romances, escrever o que você conseguir escrever, e isso vai ser a sua faculdade, isso vai ser o seu aprendizado e vai ser onde você vai crescer como autor. Depois, uma outra etapa que eu também acho fundamental é a crítica, de pessoas lerem seu texto e criticarem, de leitores normais, pessoas comuns que leem o seu texto e vão te dar um feedback, de outros autores lendo o seu texto e criticando. Porque isso vai te dar uma clareza sobre aquilo que você está fazendo de errado, aquilo que você não está acertando, e vai te dar uma clareza sobre aquilo que você está acertando, onde seu texto está sendo eficaz e bem sucedido. Pessoalmente, eu diria que depois dessa etapa de aprendizado, de você sozinho aprendendo a escrever, a parte da crítica é o que você percebe maior desenvolvimento nas pessoas. Eu tenho realizado oficinas há quase 10 anos e eu percebo um crescimento exponencial nas pessoas que participam das oficinas. Tem escritores que eu vi que entraram cru, entraram despreparados, entraram bastante amadores mesmo, e quando terminaram, às vezes 1 ano, 2 anos depois, eles saem escritores fenomenais, ou pelo menos muito melhores, muito mais conscientes, e que eles mesmos podem apontar onde eles estão errando. Então, nesse sentido, a crítica é fundamental, e eu diria, se você formar um grupo de autores que vocês possam ler os seus textos e comentar, é fundamental e vai ajudar muito no seu processo de escrever também. E depois a outra etapa nessa carreira literária de criar o público, que pode ser simultâneo, você pode começar já desde os primórdios, desde os seus primeiros textos já a criar esse público, e talvez seja o ideal, mas depois de um tempo você tem que investir o seu tempo também bastante para atrair público, para criar um público para os seus textos. Não adianta nada você ter milhares de páginas escritas e não ter ninguém para lê-las. Então, essa etapa de criação da marca pessoal, ela é a pior para muita gente. Eu não sei, eu vejo como se fosse mais difícil. Primeiro que você não tem como controlar o resultado, você não tem como ter certeza se está dando certo ou não. Quer dizer, você vai saber se estiver vindo gente, mas se você não tiver nenhuma formação com marketing, não tiver nenhuma formação com esse tipo de meio, você pode se sentir muito perdido e achar que os resultados são lentos, quando eles realmente são lentos, eles geralmente são lentos. Então, pode desanimar bastante. E isso eu vejo, por exemplo, no canal do YouTube, eu vejo nos blogs, eu vejo onde for. Você cria, a princípio não vem ninguém, vai vindo gato pingado, vai vindo 1, 2, e quando você vê, está com 100, está com 200, está com 1000, por exemplo, aqui o canal já está quase chegando a 10 mil, ou seja, é uma coisa lenta, leva anos, leva 2, 3 anos para você consolidar um público fiel que vai acompanhar o que você está fazendo. E depois as etapas vão se repetindo, né? Você termina de fazer um livro, você começa outro, e aí você vai, ao longo de décadas, ao longo de uma vida inteira, às vezes, consolidando o seu nome, consolidando a sua carreira, consolidando o seu trabalho e se sofisticando. O que eu percebo em muitos autores, em muitíssimos autores mesmo, é que depois de uma certa fase, atinge o apogeu, escreve sua obra-prima, há um declínio. Então muitos autores, por volta dos 40, 45 anos, escrevem o seu melhor livro, o livro que realmente traz sucesso para eles e que os consagra,
e depois as obras seguintes começam a ficar mais fracas, começam a parodiar a obra principal deles, eles tentam reproduzir aquele sucesso e vão vendo a sombra do sucesso no passado. Isso é um risco tremendo, por isso que você tem que ter coragem para também se reinventar. Acho que se você conseguir acertar uma obra, conseguir atingir um nível de sucesso dentro daquele seu nicho, você tem que ter coragem também de romper consigo próprio, de romper com seu sucesso e tentar escrever algo diferente que vá criar uma nova etapa na sua vida, na sua produção. Eu penso, por exemplo, no Picasso, não é de literatura, mas de arte em geral, que foi um pintor que teve várias fases e ele rompia radicalmente com uma fase para outra. Mesmo sendo bem sucedido, ele rompia e seguia para uma nova etapa. Eu acho que você tem que fazer isso também. Acho que como autor você tem que chegar a um ponto que você viu que atingiu a maestria naquele ponto, conseguiu atingir o que você queria, e depois você tem que romper e criar coisas novas. Você não pode se acomodar, você não pode viver a sombra do sucesso passado. Não há resultados imediatos. Não há resultados imediatos, você vai levar muitos anos, muitas décadas, às vezes uma vida inteira para se consolidar, para construir o seu nome, para construir o seu trabalho. E se você estiver esperando resultados instantâneos, resultados para 1, 2 meses, resultado para 1 ano, você talvez se decepcione. Prepare-se para décadas de trabalho. É isso que é a carreira do escritor, gente. É assim desde que o mundo é mundo. Um escritor leva décadas para se formar, leva décadas para se consolidar, leva décadas para conseguir atingir o patamar que eles desejam. Há pessoas que vão mais rápido, é claro, você pode até citar meia dúzia de exemplos aí, mas de fato, se você for analisar as biografias dos escritores, se você for ver a história dos grandes escritores, todos eles levam muito tempo, muitos anos, a vida inteira para se formar. Não é um trabalho que tenha fim, não é um trabalho que você vai se aposentar. Vai sempre escrever até seus últimos dias, provavelmente. Quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso, se vocês acham que é possível obter resultados mais rápidos, se é possível acelerar esse processo, ou se não tem jeito mesmo, se a gente tem que se preparar para uma vida inteira dedicada a isso. Deixe no comentário aqui embaixo, deixe esse joinha, assine o canal se não assina ainda e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!